Tudo bem? Hoje, na Rádio Ciências Humanas, nós estaremos falando sobre a sociologia. A sociologia, ela tem algumas características interessantes e uns pensadores muito interessantes também. Aqui, no caso, nós estaremos falando sobre as relações entre o indivíduo e sociedade. Perdão. Os indivíduos, eles se preocupam em analisar sempre a sua sociedade vive, e os estudiosos, eles trazem algumas coisas interessantes. No caso de Emile Durkheim, no caso de Karl Marx, no caso de Max Weber e Norbert Elias. Vamos lá? O primeiro pensador aqui é Karl Marx. Para Karl Marx, o indivíduo, ele sempre está lutando contra as classes sociais ou em classes sociais que são estipulados pelo capitalismo. Por exemplo, para o alemão Karl Marx, o ser humano, além do resultado da evolução biológica da espécie, ele é um produto histórico em constante mudança. Então, para Marx, o produto histórico em constante mudança é o ser humano. Ele está sempre mudando, ele está sempre procurando mudar de local, mudar de localização e assim por diante, de habitat. Assim, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o contexto social em que vive. Por exemplo, para Marx, você vai viver de acordo com aquele seu contexto social onde você vive. Você vive em um país rico e um país onde tem as classes sociais, onde as pessoas, o mundo capitalista, ele te traz algumas situações aí que faz com que você viva de forma capitalista. Você vai viver assim. Socialista, você vai viver daquela forma. O índio que mora na selva lá, que aqueles que são nativos mesmo, assim vamos dizer, eles não vão estar procurando tobogã ou praia fim de semana ou coisa parecida, porque o conceito de sociedade, onde eles vivem sociedade, não é isso. O meio social deles não é assim o que acontece ali no local onde ele vive. O homem primitivo, de acordo com Marx, ele diferenciava dos outros animais, não apenas pelas características biológicas, mas também por aquilo que produzia no espaço em que vivia, coletando alimentos, caçando, defendendo-se, criando-se instrumentos. Então, os nossos ancestrais, ele construíram a história e a existência da sociedade. Então, ele não é como aquele animal que vive no meio da selva e ali ele aprende a conviver. O homem não. Alguns fazem difíceis, outros trocam de carro todo ano porque o ano daquele carro já não existe mais, já não é mais tão interessante. Ele é aquele indivíduo que está em constante mudança financeira, ou busca uma mudança financeira para que a sua vida social ele seja bem aceito na sociedade que vive, e assim por diante. Então, ele produz as condições materiais da sua existência, elabora a sua consciência. O indivíduo, ele começa a ser consciente, ele passa a ser consciente por si próprio, ele passa a ser consciente dos seus atos ou daquilo que é real ou não, ou vivo ou não. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples, né? Mas vamos colocar um exemplo de consciência interessante da sociedade. Você achar um dinheiro na rua e dentro dessa mala de dinheiro dessa mala de dinheiro tem o endereço daquela pessoa que perdeu. O que você vai fazer? Você vai devolver? Ou você vai ficar com o dinheiro para você, deixar apenas o documento, dizer que o dinheiro você não achou apenas o documento, ou assim por diante. Aí eu te digo, de acordo com a sociedade que você vive, de acordo com o meio social que você foi criado, é aonde você vai me responder. Se você foi criado em uma casa, se você foi criado em um local onde as pessoas falam, olha, não é seu, você tem que devolver, você vai devolver porque a sua consciência vai te acusar, aquilo não é seu. Se você for criado em um meio onde diz assim, não, você tem que pegar, porque se você não pegar, você é bobo, se você pegar, você é atrasado e blá 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 e coisa parecida, o que você vai dizer? Você não vai pegar o dinheiro, você vai pegar o dinheiro e vai gastar. Então, aquela bobo quem perdeu e bababá, quem já morreu, aquelas conversas todas que vocês conhecem de infância.
Então, para Marx, essa consciência também, o modo de pensar e conceber o mundo, é o que explica a moral e a religião de uma sociedade. Como que é a moral e a religião de uma sociedade? Você andar engravidando de torta direita todo mundo por aí, é moral? Você subtrair aquilo que não é seu, é moral? Os políticos lá de Brasília seria bom para ler Marx um pouco, que estão precisando, tá? Você espancar o seu filho é moral? Mas você não chegar no seu filho e dar uma correçãozinha nele porque na escola ele respondeu, foi mal educado com o professor, é moral? Então isso é de acordo com a sociedade. Ele aqui coloca a chamada a religião. Por que a religião? Porque ele diz que através dos fatores religiosos não está claro, mas no demais você vai ouvir de Marx. Obrigado, pessoal da Rádio Ciências Humanas, continua aqui no vídeo. Ele vai te dizer o quê? Ele vai te dizer, Marx, que em uma sociedade, a religião, e muitas vezes, ela já foi o divisor de águas. Como aconteceram as cruzadas, o quanto se matou em nome de Deus por causa da religião, o quanto se matou em nome de Deus por crer que você estaria fazendo um bem a Deus, e apesar do que o próprio Jesus Cristo diz que muitas vezes as pessoas iriam matar uns aos outros crendo fazer um bem a Deus. É interessante que as pessoas matam em nome de Deus, sendo que um dos mandamentos é não matarás. Não entendemos o porquê uma mente às vezes se torna tão vazia e não perceber essa grande maldade que já se fizeram a religião aqui dizendo em nome de Deus. E aí diz o seguinte, então é nesse sentido que o processo de vida social, política e intelectual e o modo que a pessoa vive de como ela pensa. Assim a sociedade, ela produz o indivíduo e este produz a sociedade. Entenderam? A sociedade produz o indivíduo, a sociedade ela faz o indivíduo, ela monta o indivíduo, ela forma o indivíduo. E o indivíduo também produz a sociedade. Porque através do indivíduo é que vai acontecendo a sociedade, senão não é sociedade. Você concorda? Você vai passar para frente. Você discorda? Você também vai passar para frente as informações ali colhidas. É assim que a sociedade vive. A capacidade de se relacionar em uma sociedade, trabalhando, aprendendo, construindo, inovando, é uma das características fundamentais para o ser humano. Então, por isso, Marx não analisa um indivíduo genérico, abstrato, mas um indivíduo humano, os reais, que vive uma sociedade histórica. A produção do indivíduo isolado, fora da sociedade, é tão inconcebível quanto o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos que vivam juntos e conversem. Então, é por isso que vive a sociedade. O indivíduo ele conversa, o indivíduo ele vive, o indivíduo ele vai para o clube, o indivíduo mantém as suas amizades, o indivíduo ele vive em sociedade. Então, como assim aquela frase tão antiga, mas vem bem a casar com a nossa conversa aqui hoje. O homem não é uma ilha. O homem não consegue viver e ser uma ilha. O homem ele vive em sociedade, ele vai comprar o pão, ele vai comprar o leite, ele vai comprar a carne. E nisso, esse homem, o que ele faz? Nisso, esse homem, ele dialoga, ele conversa, ele fala, ele dá sua opinião, ele vai no barzinho, vai na padaria, vai tomar pinga, cachaça dele, ele começa a falar de política, religião, futebol e assim por diante. Então o indivíduo é um indivíduo que vive em sociedade. Já na Constituição das Classes, ele diz que de acordo com ele, na sociedade capitalista, ela se desenvolve do modo mais preciso, através do trabalho assalariado. Você que estava naquela gravação que eu fiz sobre o capitalismo sabe do que eu estou falando, desde aquele feudalismo, quando surge o trabalho assalariado. E os trabalhadores eles perderam o domínio sobre as suas vidas para depender do capitalismo. Então Marx ele diz que as pessoas perderam o domínio sobre sua vida. Aquele filme Tempos Modernos, interpretado por Charlie Chaplin, ele fala muita coisa interessante sobre isso. O que ele diz? Que ele trabalha naquela fábrica e toda vez o patrão
vem pressionando ele. Quanto mais ele produzir, mais ele tem que produzir. Quanto mais ele rende lucro, mais ele precisa render lucro. Ele não pode, em momento nenhum no mundo capitalista, dizer assim que ele não produz. E se aparecer um que produz mais do que ele? Possivelmente ele vai perder o emprego. Porque acharam, né, conseguiram achar conseguiram encontrar um que produz mais do que ele. Olha que coisa terrível é o nosso capitalismo. E sobre sua vida passa a depender do capitalismo. Na luta diária para se contrapor a esse tipo de vida desumanizado, e no qual são reduzidos a uma coisa que pode ser vendida, comprada e até descartada, que o indivíduo e trabalhadores se identifiquem e se unem para questionar a realidade da exploração, configurando uma classe social. Então ele diz que através da exploração, através da opressão, através daquela da chefe em cima de chefe, te cobrando toda hora, te pressionando toda hora, o indivíduo já não tem um fim de semana bacana, porque o indivíduo não tem dinheiro suficiente para ter um verdadeiro fim de semana, o indivíduo já não tem condições financeiras de ter um bom fim de semana, o indivíduo já não tem condições financeiras de viver bem, porque ele vai trabalhar em hora extra, ele vai trabalhar em 2 empregos, ele vai tentar dar vida ao seu filho e à sua filha de acordo com o mundo capitalista, e isso ele começa a questionar, ele começa a ver a sua opressão. E neste momento ele vai configurando aqui para Marx a classe social. E ao analisar a sociedade, o indivíduo e os indivíduos, Marx trata relações entre as classes sociais, mas a ideia do indivíduo como ser social continua presente. Então, ele diz que, para Marx, ele trabalha com uma classe social, ele vai falando que o indivíduo ele vai formando as classes sociais do mundo capitalista, é por isso que no Brasil mesmo nós vemos tantas pessoas baterem no peito e dizendo: eu sou da classe rica, eu sou da classe média, minha classe é média alta, e isso aí serve como um parâmetro interessante aí para a sociedade, para adquirir uma namorada, adquirir um namorado, adquirir uma boa assim, né? Uma boa família, aquela família que você quer casar, que você acredita que é uma família que vai render alguma coisa, porque senão não é interessante. O ponto central da análise de Marx para a sociedade capitalista está nas relações estabelecidas entre as classes que compõem a sociedade. Para ele, só é possível entender as relações do indivíduo com base no antagonismo, nas contradições e no conflito entre as classes sociais. Ou seja, na luta de classe que desenvolve à medida que homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades, sei lá, oriundas do estômago ou da fantasia. Então, ele quer dizer que a fome e a briga por vontade, por desejo de sair dessa opressão, é que faz com que o homem lute com que as classes venham dominar. É o que aconteceu lá na Revolução Russa, em 1917, este ano completando 100 anos, onde as pessoas lutaram, batalharam, imploraram para o czar Nicolau II, tentando fazer com que ele entendesse que eles não queriam brigas, eles queriam apenas comer, viver. Eles queriam trabalhar e conseguir sobreviver. E ele simplesmente vira as costas. Até na carta que eles fizeram ao Nicolau II, o que ele diz? Olha, Vossa Majestade, em nenhum momento eles usam de falta de educação. Nós queremos ser ouvidos pelo Senhor. Nós queremos ser ouvidos pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude. Nós queremos que nossas famílias vivam bem, porque nós estamos metidos em uma guerra que não dá nada, que não serve para nada, e até agora nós não entendemos para que serve essa guerra. Nosso dinheiro está sendo gasto na guerra, onde o senhor está participando, onde nosso país está participando, e não está nos servindo de nada. E aí ele diz assim: burgueses e proletariados, para finalizar, que a história da sociedade é a luta de classe. Para Marx, a história da sociedade é a luta de classe. Pronto. O homem livre, escravo, plebeu, senhor feudal, servo livre, sempre vai existir a luta de classe. Sempre vai existir essa luta entre o burguês e o proletário. Sempre haverá essa briga entre as classes para que os que são ricos querem arrancar dos pobres, e os pobres, tentando sobreviver, vão para as greves, vão para as manifestações para que escapem dessa garra desses ricos que assim tanto oprime a classe trabalhadora. Então, para ele,
Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, ela caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois opostos de duas grandes classes. Qual é a classe? É a classe da burguesia e a classe do proletariado. É a burguesia querendo dizer da classe A, B, papai C, como vocês viram assistindo no jornal. Olha, o governo hoje já vai ajudar a classe C, D e vai arrumando classe, né? Porque os pobres. E aqui as classes ricas, o rico querendo ser cada vez mais ricos e assim os pobres sempre querendo ser o primeiro. É o que Marx diz na Sociologia. Muito obrigado a todos vocês. Rádio Ciências Humanas, nos acompanhem. http://radiocienciashuman.minhawebradio.net. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos vocês. Até a próxima aula.